Olá, amigos do Portal Rural News. Estamos agora aqui para falar de feijão. Para isso, chamamos o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, Marcelo Eduardo Liders. Marcelo, seja bem-vindo ao Portal Rural News. Tudo bom com você? Tudo bem, um prazer estar com você aqui, Jair. Tudo ótimo. Então, como que está a nossa safra de feijão esse ano em 2022? Os produtores estão animados? Olha, os produtores estão tendo um preço realmente bastante interessante, mas são poucos, né? Porque menos produtores plantaram e apostaram nessa segunda safra. Uhum. O que a gente vem chamando a atenção dos produtores é que, mais uma vez, o feijão mostra que a gente precisa, com um bom nível de informação, olhar para o mercado para frente. Soja, milho, você tem precificação futura. O feijão ele vai refletir a menor área, vai refletir um abastecimento com volume menor, um estoque menor sendo carregado ao longo do tempo lá na frente. Então, Uhum. janeiro, a gente via que essa época ia acabar sendo interessante para os produtores, como está sendo. Uhum. O produtor não consegue visualizar o mercado à frente, né? Ele é muito imediatista, né, Marcelo? É que o produtor não está acostumado, então ele tem um pouco de dificuldade quando a gente leva para ele, né? Nós mantemos aí um clube de produtores chamado Clube Premier, e esse Uhum. pessoal devagarinho está vendo que é possível você traçar um cenário para o futuro do feijão e ter um sucesso, né? Então, o índice de acerto é muito grande, porque você tem aí uma demanda definida, né? O Brasil consome 3 milhões e 100 mil toneladas por ano, todo ano, e a população aumenta todo ano. E a gente Uhum. não tem aumentado o volume de oferta. Então, se você tem um momento de preços muito deprimidos, esse período passa logo. Então, tem aquele momento do pico da safra, né? Uhum. Isso você precisa ver e trabalhar com essa variável, né? O que eu vou fazer na hora do pico da safra? Quanto eu vou vender da minha produção? E qual vai ser o melhor momento para eu comercializar depois? E, claro, também, né, a possibilidade de analisar quais são as variedades, né? Quais são as variedades que têm a melhor perspectiva naquele período à frente, né? No momento dele tomar a decisão de que vai plantar feijão e que ainda dá tempo dele decidir qual variedade plantar. Uhum. E hoje no Brasil, qual que é o feijão mais produzido e mais consumido hoje no Brasil, Marcelo? Cerca de 60% é de feijão carioca, né? E o feijão carioca, ele, num passado recente, ele costumava colocar, às vezes, os produtores num beco sem saída, né? Nós tivemos um período aí de entre o ano 2011, 12, 13, depois em 18, que houve um excesso de oferta e o produtor não tinha o que fazer, porque o feijão carioca não é exportado, né? Aí Sim. o segundo mais produzido é o calpi. Uma boa parte, ou uma parte dele é exportada, pode ser exportado, tem um mercado mundial se o mercado aqui não consumir. E aí, mais ou menos parecido aí com 17, 18%, muito próximo aí do feijão carioca, que é um número parecido com esse, tem o feijão preto. E depois tem os demais, aí tem feijão rajado, feijão vermelho, né, feijão jalo, todos eles têm aí o vermelho grande, vermelho pequeno, todos eles têm um mercado interessante para o Brasil e para o mundo. Uhum. E como que tá as cotações? O feijão está com preço bom, Marcelo? Essa questão aí do frio que chegou aqui no sul e todo o Brasil, na verdade, está afetando a produção de feijão? Como que você tem monitorado, o IBRAF tem monitorado essa situação aí? Olha, os produtores que colheram até agora o feijão preto têm aí uma margem bastante interessante, porque há produtores que colheram 45, 50, até 60 sacos por hectare no sequeiro, e isso não é todo ano que acontece na segunda safra. Então, tem aí uma margem interessante de lucro. Se você pegar simplesmente o preço de hoje, o custo de hoje, e fizer a conta, o produtor está ganhando 70, 80, 100% em cima. Uhum. Agora, esse bom é relativo, a gente tem que pegar o que aconteceu nas últimas 3 safras passadas aí no Paraná, por exemplo, com os produtores de feijões em geral. Tiveram que amargar prejuízos, estiagem, muitos tiveram perdas totais.
Então, momentos como esse, nós que somos do agro, os produtores que estão nos ouvindo, sabem, e é realmente assim, é feito pela média, né? Mas às vezes, quando alguém de fora olha o quê? Ganhando 100% tão rápido, em 3 meses, não é bem assim. A gente sabe que as contas não são assim que são feitas. No feijão carioca, mais ainda, quer dizer, o produtor que conseguiu colher agora, vender um feijão carioca a 400, 450, dependendo da região que ele está nos assistindo aí, interior de São Paulo, 480, 470 no sul de Minas, 480. Então, sim, a margem está sendo boa. E a gente vê que o IBRAF, ele tem a preocupação aí de melhorar o mercado também, né, Marcelo? Porque tem outras variedades de feijões, o Brasil tem um potencial para produzir feijão para exportação, né? E o IBRAF está fazendo um trabalho nesse sentido de qualificar e produzir aí variedades com maior valor agregado também, né? A princípio não está um pouco incipiente, mas a gente vê que está sendo feito um trabalho nesse sentido, né? De agregar valor ao feijão também para exportar, né? Exato. A gente vem observando que se você tem... pega o passado aí, né, não faz tanto tempo, 2010. O Brasil exportou lá no começo 10 mil toneladas, exportou agora o ano passado 220 mil toneladas. Entre os fatores que permitiram que se aumentasse a quantidade assim, está o fato de que lá em 2010 nós tínhamos 2 variedades para exportar, e agora nós temos aí mais variedades, nós temos 14, 15 variedades, e ainda o ano passado, no final do ano passado, o Instituto Agronômico de Campinas entregou para o mercado, para o produtor, a possibilidade de ter o feijão Dark Red Kidney, que é um feijão vermelho grande, que é enlatado na Europa, e o pessoal aqui no Brasil gosta muito, quem experimenta ele. O vermelho miúdo, que também tem mercado. O cranberry, que é o feijão mais arredondado, é um feijão mais arredondado, mas é rajado, né? Então, essa diversidade, ela encontra lá fora mercados diferentes. Por isso, nós podemos hoje contar com mais de 70 países que podem ser compradores do Brasil. A parte que a gente está vivendo um momento complicado em termos mundiais, todo mundo está vendo, todo mundo vivendo aí a Covid, daí atingindo lá a China, né, a questão dos navios lá. Quando você olha a guerra da Ucrânia, tudo que está acontecendo na Europa, é um momento complicado, mas o mercado, o mundo vai precisar cada vez mais de feijões. Então, por isso que lá em 2005, 2006, a gente iniciou essa trajetória, né, de levantar essa bandeira no Brasil do que tem de possibilidade nesses mercados. E aí você vai para outros pulses também, né, Jair? Você tem o grão de bico, né, que já, inclusive no Paraná, vem sendo feito testes e está indo bem, ao que tudo indica. O Brasil importa grão de bico, ele é vendido caro no Brasil e tem demanda aqui, depois tem demanda mundial. Então, ervilha, lentilha, aí você olha para colheitas especiais, né? Você tem amendoim, você tem gergelim, linhaça. Então, há um mundo fora, além da soja, do milho, do algodão, do café, das carnes. E é um mundo bilionário, né, com uma necessidade de consumo e novas formas de consumo, a carne, né, o plant-based, que é o análogo à carne, aparecendo aí para atender a necessidade que a população mundial vai ter de proteínas alternativas nos próximos anos. Então, o feijão tem uma rara, né, os pulses aí que eu citei, eles têm uma rara condição de, num país como o Brasil, ter até 3 safras, né? E isso abre a possibilidade de a gente observar lá fora o que acontece, lá só tem uma safra, regra geral, observar o que acontece e, a partir do que acontece, tomar as decisões aqui de plantio. Uma situação rara. O Brasil, mais uma vez, privilegiado, né, na situação mundial. A gente às vezes parece assim que é muito xenófobo, né? A gente olha para o Brasil e brilha os olhos em tudo, né? Mas é uma questão levada pela razão. Né? Quando você conhece esses mercados mundiais, a semana passada a gente estava num evento que tinha pessoas de mais de 80 países,
as 500 pessoas de 80 países, as maiores indústrias lá fora reunidas, né? E aí você vê a dinâmica desse mercado, você vê, ouve, né, as informações que são trazidas ali. A gente teve o prazer de estar acompanhado com o presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão, lá do Ministério da Agricultura, também outras 2 pessoas do Ministério da Agricultura, né, o Ministério investindo também de que esses servidores possam ir até lá e sentir o que é esse mercado, inclusive para aquilo que precisa ser feito em termos de normas de classificação, cuidados com a qualidade, etc. Então, é uma evolução. Você veja só, eu citei para você aí, eu citei a pesquisa, né, eu citei governo, eu citei instituições que precisam estar funcionando e estão funcionando, como a Câmara Setorial, tem o IBRAF fazendo um trabalho também, e tem vocês, né, da imprensa, que levam essa informação para o produtor. Então, a gente tem tudo que a gente precisa para fazer crescer essas oportunidades para o produtor brasileiro. A faca e o queijo na mão, né, Marcelo? Às vezes a gente brinca, ó, presta atenção, você está sentado em cima de um pote de ouro, né? Dá uma olhadinha onde é que você está sentado, né? Porque produzir alimentos no Brasil é algo assim muito... envolve muito trabalho, a gente sabe, não é fácil, é feito de desafios, é feito de perdas e de ganhos, mas é muito recompensador você estar num país que tem essas condições. E ainda que a gente tenha costume, né, de virar para o nosso local, para o nosso país, olhar assim e enxergar os defeitos, mas se a gente enxergar as qualidades que tem, não tem melhor lugar no mundo para você estar hoje, principalmente agora com a guerra. Onde é que você quer estar? Na Europa? Né, com estagflação? Você quer estar nos Estados Unidos com a inflação e um país, cada vez mais os países olhando torto para estrangeiros, né? Um país que só tem uma safra, você vai lá produzir, legal, produz uma vez por ano e o resto, né? Então, aonde que você tem tantas oportunidades? É o Brasil, é um local único no mundo, né? Quanto mais eu viajo, mais eu gosto desse lugar. Um país sem guerras, né? Com oportunidades, com terra e, como você falou aí, possibilidade de 3, 4 safras, né? Exato. Se o produtor souber plantar bem. É único. E a gente viu que vocês comemoraram aí, esteve acompanhando a certificação a primeira sementeira que está produzindo já feijão, semente de feijão certificado, né, Marcelo? Isso é importante, né? Porque o produtor, algumas vezes, ele utiliza, né, o argumento de que ele não tem certeza da qualidade da semente. Então, a sementeira Citolin foi a primeira, tem outras aí se adequando, nem todas estão adequadas, se adequando aí a participar desse esforço de ter uma certificação terceira. Então, não é só o sementeiro dizendo, olha, minha semente é boa. Né? É uma terceira empresa verificando, né, monitorando, para poder confirmar de que aquela semente realmente tem as condições de excelência para ser plantado. Isso vai fazer muita diferença porque, por exemplo, né, a gente observa o interior do estado de São Paulo, né, logo, a gente pode comentar aqui, logo vai ser mais divulgado, foi feito lá um acompanhamento daquele tipo SESB, né, que é feito na soja. Foi feito oficialmente tal, por uma empresa, e lá no interior de São Paulo, na região de Paranapanema, foram colhidos 87 sacos de feijão. Se você pegar aquela região e comparar com 15 anos atrás o que acontecia, hoje ela tem recorde de produção, ela tem uma produção média interessante. Ah, mas lá o estado de São Paulo tem consumidor por lá mesmo. Não, vamos olhar a produtividade. Mas qual é a chave disso? A primeira peça, claro, é você trabalhar bem o solo, né, respeitar as épocas e tal, mas é a semente. Então, eles plantam com semente, né? E quem utiliza semente acaba tendo uma performance diferente. É claro que a degeneração cada vez é mais rápida de um grão. Planta um grão, né, como a gente viu aí, feijão que não perde a cor, que é ótimo para poder ser armazenado. Mas se ele plantar 2, 3 vezes aquele grão que daí
vem depois da primeira leva, da primeira colheita dele, que era a semente, e ele começar a replantar, começa a pintar no meio grãos escuros. Existe uma degeneração. Existe degeneração na produtividade, na qualidade visual, na qualidade nutricional, inclusive. Então, a semente é um item importantíssimo e tem que ter alguém dando uma carimbada aí para o produtor poder ter a maior tranquilidade de investir. Quanto mais se planta, a semente vai perdendo as suas qualidades, né? Sim, porque ela é feita de cruzamentos, ainda que não seja geneticamente modificada, né? Ela é feita de cruzamentos, cruzamento A com B, B com C, é assim que funciona, todo mundo conhece. Mas daí o que acontece? A hora que eles entregam uma semente para o produtor, é o melhor do melhor que se tem naquele momento. Então, é o ponto ideal para comercialização e para ser plantado. Ponto. O que vai acontecer a partir dali? A partir dali, deixa de existir aquele ponto ideal. Vai acabar aparecendo mistura varietal, existem degenerações, ou existe a tendência de você aparecer uma característica da planta, né, que deu origem àquilo ali, àquele cruzamento. Então, existe uma razão para produtores que batem recordes e que têm preço, têm volume importante de produtividade, utilizarem sementes, senão eles não utilizariam. E aquela história de salvar a semente tem feito com que a produtividade média no Brasil aumente bem devagar. E aí a gente tem bolsões de produtividade maior. Quando você vai olhar, citei o caso do estado de São Paulo, mas todos os estados têm esses bolsões, você vai olhar o que acontece ali para ter essa produtividade maior. Claro que colocar em prática os protocolos, etc., todas as recomendações do manejo agronômico é fundamental. Sim. Mas eles têm em comum isso, utilizam sementes. O cuidado com a semente, né? Excelente. Marcelo, agradecemos a sua participação aí, desejamos aí sucesso nessa caminhada que não é fácil, mas vocês estão no caminho certo, né, o IBRAF em si, e estamos à disposição de vocês aí para qualquer informação que a gente possa levar para o produtor rural, que possa afetar a sua produção e melhorar o teu manejo, né, especialmente na área de feijão. Tá bom? Foi um prazer, muito obrigado pelo espaço, por abrir esse espaço para o IBRAF, para a gente poder falar dos feijões. Estamos sempre à disposição de vocês, à disposição dos produtores, né, para buscar tirar as dúvidas desse mercado que não tem tanta informação. Daí a importância de iniciativas como essa de vocês de cuidarem de que a informação sobre o feijão também chegue para os produtores. Excelente, Marcelo. Bom trabalho para você, bom final de semana e até a próxima. E viva o feijão do Brasil. Abraço. Viva o feijão, com certeza. Até mais. Tchau, tchau.